Eu sou o seu contador de histórias e hoje tenho um episódio especial para o canal Casos Insanos. Uma narrativa marcada por reviravoltas e segredos que desafiam a compreensão humana. Preparem-se para uma jornada que mescla poder, corrupção, redenção e um final surpreendente. Fechem os olhos e deixem-se levar por esta história, que tem início, meio e fim, mas que certamente deixará vocês com perguntas. Tudo começou numa noite gélida, com uma chuva fina e persistente que cobria as ruas de São Paulo. O relógio marcava pouco mais da meia-noite e os beirais das casas desapareciam na névoa, como se escondessem os pecados da cidade. Em meio a esse cenário melancólico, Júlio Martins, um respeitado e carismático empresário, era o centro de uma trama que se desenrolaria de forma trágica. Conhecido não apenas pelo seu sucesso no mundo dos negócios, mas também por sua postura enigmática e suas ligações com personagens controversos, Júlio carregava um ar de mistério em cada gesto. Naquela fatídica noite, Júlio saiu de um elegante bar no centro da cidade, onde havia participado de um encontro discreto com influentes políticos e alguns nomes do submundo. Seus olhos, sempre atentos e calculistas, pareciam guardar uma mensagem secreta, como se cada olhar trocado fosse uma pista para um enigma maior. Poucas horas depois, seu corpo foi encontrado em um beco silencioso, sem sinais de luta, mas com a marca inequívoca de um crime bem planejado. A investigação ficou a cargo de Gabriel Costa, um investigador veterano que acreditava que toda pista, por menor que fosse, carregava a chave para desvendar a verdade. Gabriel não era um homem comum. Sua dedicação e o olhar penetrante, fruto de anos lidando com os recantos mais sombrios da criminalidade, o impeliam a ir além das aparências. Ao seu lado, sempre com uma postura impecável e um raciocínio afiado, estava Helena, a perita forense. Com sua mente meticulosa e calma, que contrastava com o turbilhão de emoções do caso, Helena examinava cada evidência como se ela pudesse falar e revelar os segredos ocultos nas entrelinhas. À medida que as investigações avançavam, surgiam vestígios inexplicáveis. Um telefone abandonado, cujo toque ainda ecoava lembranças de conversas furtivas. Um agasalho deixado num canto esquecido de uma estação de trem, onde o frio parecia lamentar histórias interrompidas, e relatos de testemunhas que afirmavam ter ouvido passos apressados e sussurros que se perdiam na chuva. Cada detalhe se encaixava como as peças de um quebra-cabeça macabro, que lentamente começava a revelar a complexa rede de relações envolvendo não só Júlio Martins, mas também poderosos personagens do cenário político e empresarial. Entre esses personagens, destacavam-se Raimundo, um político de sorriso afável e discurso encantador, mas cuja fachada escondia um histórico de escândalos e manobras obscuras para garantir sua ascensão no poder. E Marco, conhecido no submundo como o Lobo, um homem de olhar frio e calculista, cuja reputação de implacável fazia com que aliados e inimigos se confundissem na mesma sombra. Raimundo e Marco, apesar de seguirem caminhos aparentemente diferentes, compartilhavam um objetivo comum: a manutenção de interesses que beneficiavam poucos, custasse o preço que fosse. O cenário ganhava contornos ainda mais dramáticos quando, em meio ao caos, uma série de documentos vazados emergiu, apontando para uma teia de corrupção de proporções inimagináveis. Esses papéis, carregados de provas e mensagens cifradas, indicavam que Júlio Martins, ao que tudo sugeria, não era somente a vítima de um crime frio e calculado, mas também um agente duplo,
Documentos revelavam que ele estava envolvido em um esquema de delações premiadas, entregando informações de bastidores que poderiam derrubar impérios construídos na impunidade. Gabriel, com seu instinto aguçado, focava em cada detalhe da caixa de segredos deixada para trás. Helena, com mãos firmes e olhar clínico, confirmava cada peça do quebra-cabeça com perícia inigualável. A tensão aumentava a cada nova descoberta e a opinião pública, ávida por revelações, acompanhava o desenrolar dos acontecimentos com nervos à flor da pele. Tudo indicava que o assassinato de Júlio Martins fazia parte de um plano muito maior. Uma coreografia sinistra, onde cada movimento era calculado e ninguém estava a salvo. No clímax da investigação, quando os indícios convergiam para uma verdade incômoda, ocorreu uma reviravolta que paralisou o coração de todos. Em uma reviravolta digna das mais audaciosas ficções, uma mensagem cifrada, enviada por Júlio horas antes de sua morte, foi descoberta. Nela, o empresário confessava não só ter sido um delator, mas também revelava que estava prestes a expor os verdadeiros comandantes por trás da rede de corrupção. Um conluio insidioso entre forças políticas e criminosos, incluindo nada menos que o próprio Raimundo e o Lobo. Essa revelação abalava as estruturas de poder, pois mostrava que por trás das aparências de legalidade e sucesso, havia uma conspiração sinistra, onde a morte de Júlio era apenas o começo de um grande esquema de manipulação. A reviravolta final, aquela que surpreende mesmo os mais céticos, veio na forma de Sofia, uma jornalista destemida que arriscava tudo para contar a verdade. Sofia surgia como a voz dos esquecidos, trazendo à tona evidências que haviam sido varridas para debaixo do tapete por aqueles que temiam a exposição. Ela revelou, em uma narrativa pungente e corajosa, que o assassinato de Júlio Martins fora orquestrado para silenciar o homem que ousara desafiar os poderosos. Mas o mais impactante foi o depoimento anônimo de uma fonte de dentro dos círculos mais íntimos do governo, que confirmou: Raimundo e o Lobo haviam unido forças para usar Júlio como peão num jogo mortal, onde sua morte serviria de garantia para manter seus escusos acordos longe dos olhares atentos da justiça. Naquela chuva que parecia lavar os pecados da cidade, o veredicto final permanecia suspenso no ar. Enquanto as ruas continuavam a sussurrar histórias de inquietação e cada esquina revelava um eco de segredos, a verdade mostrava-se multifacetada e aterradora. Gabriel Costa, Helena e Sofia se uniram para levar adiante a luta contra um sistema que, por muito tempo, havia sido conivente com a impunidade. Eles compreendiam que, mesmo que uma verdade completa nunca se revelasse, o importante era nunca deixar de questionar e buscar a luz em meio à escuridão. E assim, meus caros, chegamos ao fim deste capítulo. O assassinato de Júlio Martins, um caso envolto em mistério, corrupção e traições, foi a centelha que incendiou uma rede de conspirações. Em um ambiente onde cada sorriso pode esconder um segredo e onde o poder corrompe de maneira vil, resta-nos a certeza de que a busca pela verdade é um caminho árduo, mas imprescindível. Aqui, o seu contador de histórias. Espero que esse caso tenha despertado em cada um de vocês a reflexão sobre o quão tênue é a linha que separa o certo do errado e como uma única ação pode abalar os alicerces de um sistema inteiro. Fiquem atentos, pois enquanto houver sombras, a verdade sempre encontrará um meio de se manifestar. Até o próximo episódio, onde novos segredos e mistérios serão revelados. Mantenham-se vigilantes.